Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 29 de agosto. O Ibovespa apresentando aqui uma leve alta de 0,31%, uma boa recuperação durante o dia, que começou aqui em baixa. Se olharmos para o gráfico 60 minutos fica mais claro isso. A primeira hora de pregão negativa, perdendo as mínimas dos dois últimos pregões, mas não gerando uma nova mínima após a primeira hora de pregão. Se recuperou bem e está aqui gerando uma sinalização que ainda de continuidade desse movimento, de retomada do movimento de subida aqui, da continuidade da tendência de alta do índice Bovespa. A superação principalmente de 71.505 anula um movimento de baixa, gera uma primeira sinalização para anular esse movimento de baixa e uma maior expectativa de continuidade do movimento de subida. Nos futuros, lembrando, se essa videoanálise está sendo útil para você de alguma forma, dá um like aí no YouTube, um joinha. Desde já agradeço, aproveite também para se inscrever no canal e clicando aqui você pode seguir os procedimentos para testar gratuitamente aí o recebimento das recomendações através aí do seu celular ou desktop. Nos futuros, mini índice, aqui a gente tem um candle de recuperação chamado engolfo de alta. Se a gente olhar para o gráfico 60 minutos, que vinha numa sinalização aqui de uma tendência de baixa com a abertura do pregão, reverteu completamente aqui para cima, está em cima de um patamar de resistência. Sinalização mais relevante aqui para baixo pelo G60 traria a possibilidade de se trabalhar mais na ponta vendedora de day trade. Por outro lado, se essa sinalização vier de maneira fraca e gerar nova sinalização para cima, fica ainda mais para se buscar a operação na ponta comprador, mas no primeiro momento, ficando esticado aqui para cima, gerando sinalização mais relevante para baixo no G60, apoiaria um pouco mais atuar na ponta vendedora através de um movimento de baixa do gráfico de 60 minutos. Nos futuros, gráfico aqui de 10 minutos primeiramente, recomendei a operação na ponta compradora na superação da máxima aqui deste candle. Essa compra foi executada, veio aqui em cima, não conseguiu superar a máxima do dia, a abertura do pregão foi aqui nesse ponto, veio forte para cima, considerei tudo isso aqui como um patamar de correção, ou seja, uns 4 candles aqui nessa correção. Superou, fechou a formação de um fundo, mas não deu continuidade, reposicionou o stop para baixo da mínima desse candle. Esse stop foi acionado, gerando aqui na operação uma perda de 0,13%. Na operação, isso representando um capital total, uma redução de 0,18%. Pelo gráfico de 60 minutos, a gente tem aqui o mini dólar dentro ainda de um cenário positivo, no sentido de, olhando para o gráfico de 60 minutos, a gente tem essa formação aqui de topo anterior que vai sendo usada aqui como suporte, gerando no próximo pregão uma sinalização mais relevante aqui para cima, uma abertura para cima, apoiarei mais o buscar operação na ponta compradora. Para buscar venda, o ideal é que fosse para baixo dessa região, ou seja, uma abertura para baixo aqui dos 363, vindo para baixo desse patamar e passando a usar essa região em torno de 363 como resistência, ficaria mais interessante para a ponta vendedora. Na sequência, vamos falar aqui das ações. PETR4 pregão de hoje apresentando aqui uma leve queda de 0,29%. Então o ativo, deixa eu só confirmar aqui se já houve o fechamento, não, ainda está dentro do leilão de fechamento, pode alterar um pouco essa variação, mas dentro de uma primeira sinalização para se ter um movimento de baixa, não vejo alternativa ainda mais clara para entrar na ponta compradora, teria que buscar alguma operação pelo gráfico 60 minutos, e para buscar essa operação ideal que tivesse alguma movimentação aqui de sinalização para baixo ali pelo G60 no início do próximo pregão, para buscar compra na superação da máxima do pregão de hoje, com stop mais curto pelo G60, visando uma melhor relação risco-ganho no ativo. Mas se a gente olhar para o G60, região de resistência importante de 13,90 até os R$14, só aqui pelo G60 já é uma região importante, mas pelo gráfico diário ela ainda é uma região importante, relevante em termos de resistência para a PETR4, a região aí dos 13,90 a R$14 e o ponto mais alto na faixa dos R$14,19. Na Vale 3, dia aqui levemente positivo, estabilidade de mais 0,23%, segue dentro do movimento de subida, ainda sem nenhuma sinalização de movimentação para baixo. A primeira sinalização para se ter um movimento de correção dessa tendência de alta atual do papel, ou seja, desse último movimento de subida principalmente, seria através da perda da mínima de hoje, 33,91. Se olharmos para o G60, a perda da mínima do pregão de hoje representaria a anulação da tendência, ou seja, o cancelamento da tendência de alta do intraday. Então, isso já seria uma sinalização, uma primeira sinalização para se ter realmente um movimento de correção no gráfico diário da Vale 3. Por enquanto, sem nenhuma sinalização nesse sentido, segue trabalhando aqui dentro de um patamar de topo anterior do gráfico semanal,
onde nível de resistência eu vejo mais por volta de R$ 34,87 a R$ 35 reais, e acima disso R$ 36,26. CEMIG 4, ativo que fica interessante aí para o próximo pregão, a possibilidade de se buscar a operação na ponta compradora. Uma das alternativas seria a superação da máxima do pregão de hoje. O candle de hoje representa uma formação aí de reversão dos candles chamado de perfuração, ou seja, abre abaixo do fechamento do pregão anterior, invade aqui boa parte do corpo do candle anterior, quase que um engolfo de alta. Superação da máxima de hoje seria a sinalização de confirmação desse padrão e a possibilidade de entrar na ponta compradora. O stop ficou um pouco maior do que a volatilidade do ativo, mas poderia trabalhar com stop até um pouco mais curto em relação ao tamanho desse candle, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho em cima desse ativo. A expectativa é que ela dê continuidade ao movimento de subida ali no gráfico semanal. ENBR3, recomendação de compra no pregão de hoje, na superação da máxima do pregão anterior, executou aqui um pouco antes da entrada do leilão de fechamento. Recomendação então foi executada nesse papel, passando aqui os dados, os valores dessa entrada: R$ 15,08, a entrada com stop em R$ 14,86, que é para baixo dessa região aqui. Se a gente olhar para o G60, vai ficar mais claro que região é essa. A gente pode ver que ela teve uma formação aqui pelo G60 semelhante a um triângulo simétrico, rompeu para baixo esse triângulo simétrico, mas não fez nova mínima em relação a esse rompimento pelo G60, se recuperou aqui durante o pregão e acionou na última hora de pregão aqui o rompimento para cima dessa linha de tendência de baixa e, logicamente, da superação da máxima do pregão anterior. Então é um dos ativos que traz a possibilidade de trabalhar com stop abaixo dessa região aqui do G60, que eu acabei de mencionar, que o valor aqui do stop dessa operação, 14,86, com risco de 1,46%, e o objetivo na faixa dos R$ 15,52, alocando 22% do capital total em cima dessa operação. Outro stop mais curto seria depois da sinalização aqui para cima. Não seria interessante esse papel voltar aqui forte para baixo, principalmente para baixo desse patamar que eu acabei de traçar aqui uma linha horizontal na casa dos R$ 14,92. É um papel que está dentro de uma tendência de alta, e dentro dessa tendência de alta para mim fez uma correção, até no formato ali de uma flâmula desse movimento de subida, e a expectativa de poder dar continuidade ao movimento de alta nessa ação, a favor também da tendência de alta do gráfico semanal. Na sequência, BBSE3. BBSE3, recomendei entrada nesse ativo no rompimento da máxima do pregão anterior. Apesar dela ter fechado acima, essa entrada para mim não foi executada. Eu cancelei essa entrada na entrada do leilão de fechamento, porque ela não tinha acionado a entrada no leilão de fechamento. Eu até passei duas entradas no ativo. A primeira, justamente, ambas na superação da máxima do pregão anterior. Mas a primeira que eu tinha passado não tinha perdido ainda a mínima as mínimas dos dois últimos pregões. E aqui no nesse pregão ela chegou a perder, eu alterei a entrada justamente já contemplando essa nova mínima, o stop aqui para baixo dessa mínima. Então fica mais para o próximo pregão. Uma das alternativas seria ali justamente na faixa dos 27,66 ou mesmo no rompimento aqui dos 27,67, a possibilidade de compra em cima de BB Seguridade. RADL3, ativo que também cheguei a recomendar compra na superação da máxima do pregão anterior, não foi executada. Também cheguei a alterar ou colocar uma nova entrada nesse papel com um ponto de stop mais abaixo, depois dela ter perdido aqui a mínima do pregão anterior, mas fica mais para o próximo pregão se superar a máxima do pregão de hoje em R$ 71,11, RADL3. Goal 4, ativo que está dentro de uma sinalização positiva, gerou um rompimento forte aqui para cima, gera aqui uma correção, e dentro dessa correção recomendei a entrada se superasse a máxima do pregão anterior, mas ela não terminou não executando nesse pregão, também foi cancelada. Então os ativos que eu cheguei a recomendar, o único que executou a entrada foi a NBR3. A Goal 4, se conseguir romper a máxima do pregão de hoje, seria uma nova possibilidade de recomendação de compra, na realidade, com stop para baixo dos R$ 5,50. Além desse papel que a gente tem no mesmo setor aí, CSNA3. CSNA3, ativo que também está dentro de uma tendência de alta, fez toda uma correção aqui, a gente pode trabalhar em cima dessa correção aqui, gerou um rompimento aqui para cima, ainda está dentro de toda essa movimentação desse rompimento aqui, ou seja, fez um tempo aqui de correção e estaria dentro desse tempo para cima. Então a superação da máxima de hoje reforça a chance de continuidade também da movimentação para cima da CSNA3, seria uma das alternativas também de buscar a entrada aí na ponta compradora de swing trade no papel. E por último aqui, BRKM5.
BRKM5, ativo que a gente está comprado, apenas para mencionar, um reposicionamento de stop para baixo da mínima desse último fundo ascendente do G60, em 37,86. Ela fechou o pregão com alta de 1,85%, caminhando aqui em busca do objetivo da operação, lembrando o objetivo dessa entrada, na casa ali dos R$ 39,41. Então o ativo vai fluindo bem a operação e inclusive gerando aqui, por enquanto, ali uma sinalização positiva pelo gráfico semanal de fundo ascendente no gráfico semanal. Para quem entrou no papel buscando aí a operação de Position Trade, também é a alternativa de buscar a operação com a duração um pouco maior em cima de Braskem. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.